Fim de ano e a expectativa da torcida para 2025 é de ótimos reforços chegando, né? Alguns já oficializados, outros, né, prestes a ser oficializado. E vamos falar de alguns desses aqui, né? Porque, como eu disse, a expectativa da torcida para 2025 é de um Cruzeiro bem mais forte que esse de 2024. O primeiro é o Dudu, que foi oficializado, né? Agora, creio que vai. O Dudu que foi oficializado primeiramente lá na participação de Pedro Lourenço e Alexandre Matos na Itatiaia. Na sequência, o Cruzeiro anunciou nas redes sociais, ele que já falou como jogador do Cruzeiro também lá na Samuca TV em sequência, né? Já vestindo a camisa do Cruzeiro, mostrando que vestirá a 7, enfim, sairemos de o 7 da temporada de 2024, o Matheus Vital, para o Dudu para a temporada de 2025. Dudu que vai ter contrato aí até final de 2027. O Cruzeiro que tentou trazer o atleta no meio da temporada e não houve uma concretização do negócio. A rejeição da torcida do Cruzeiro em relação ao Dudu, pós a confirmação da contratação nas redes sociais do Cruzeiro, pelo Pedrinho e pelo Alexandre Matos, e pela presença dele já no Samuel Venâncio, foi a falando e vestindo a camisa do Cruzeiro, a rejeição diminuiu bastante, né? Quando você fazia enquete ali e perguntava sobre o Dudu antes dessa oficialização, ficava ali entre 60% e 70% de aprovação. Agora já passou de 85% nas enquetes feitas aí por canais, inclusive aqui no canal Cruzeiro Querido. O Cruzeiro, só o fato de não ter negociado com o Dudu, ou melhor dizendo, não ter fechado o negócio com o Dudu no meio do ano, passou-se 6 meses, o Cruzeiro agora contrata o Dudu e teve uma economia de quase 50 milhões de reais. Né? Isso para se falar em um ano, fora se você colocar na ponta da caneta nos 3 anos de contrato, assim como foi oferecido no meio do ano. Porque as condições no meio do ano realmente era algo que você não conseguiria entender. Você pagaria ali um valor para o Palmeiras para a liberação do atleta, que estava praticamente descartado lá na equipe paulista, e faria dele um salário ainda maior que ele já recebia no Palmeiras, sendo que ele estava há mais de um ano sem jogar. Né? Então, o fato do Cruzeiro não conseguir ter acertado com o Dudu no meio do ano, 6 meses depois, primeiro, o valor que iria pagar ao Palmeiras, cerca de 20 milhões de reais, não precisa mais. O valor que até então seria do salário do Dudu diminuiu mais que 50%. É mais ou menos uma economia, como eu disse, em um ano de 50 milhões de reais. Isso, pensando no bolso do Cruzeiro, é ótimo, porque você pode direcionar aí para outras contratações, como elas já estão sendo oficializadas e outras irão se oficializar. O Dudu, em relação ao que fez em 2019, muitos lembram, inclusive eu, naquele jogo em que acabou culminando, né, com o descenso do Cruzeiro, o Palmeiras venceria o Cruzeiro no Mineirão. O Dudu fez gol naquela partida, além de ter comemorado bastante, tá tudo certo. A questão foi o pós-jogo, né? Onde ele continuou comemorando, sem muitos motivos para comemorar, pois naquela partida o Palmeiras não tinha mais nada para estar brigando ali, e o Cruzeiro caindo, no time no qual ele surgiu, que ele fala tanto em gratidão, mas naquele 2019 comemorou o descenso do Cruzeiro como se fosse um título ali em campo. Muitos lembram, inclusive eu, e a questão do meio do ano, da forma como foi também, né? Essa negociação. Muitos ficaram ali, né, chateados também por isso dessa alta rejeição, mas conforme o tempo foi passando e a negociação era clara que iria acontecer, a rejeição foi diminuindo e parece que agora quase que 100%, pelo menos nas enquetes, como eu disse, os torcedores do Cruzeiro, gostando da contratação do Dudu, de 32 anos, voltando de uma grave lesão, voltou, fez 19 partidas pelo Palmeiras nesta reta final da temporada. A minha dúvida sobre o Dudu é questões físicas. Espero que ele consiga ter uma sequência, mas eu me preocupo quanto a isso. Mas agora é torcer, né, para que ele dê certo aqui. Como eu disse, vai estar aí rodeado de bons jogadores também para jogar ao lado dele. Mentalidade vencedora, é um cara extremamente vencedor lá no Palmeiras e vem para vestir a camisa do Cruzeiro, contrato por 3 temporadas. Agora vamos falar de possíveis chegadas, né? O Cruzeiro que é nítido que vai reforçar aí também para o ataque. Falaram muito de Soteldo, parece que a negociação não irá acontecer. Do meio que está emprestado até 31 de dezembro para o Grêmio, o venezuelano, e segundo, né, o Roberto Gaúcho estava fechado com o Cruzeiro, estaria chegando
parece que não vem mais. E o Cruzeiro, o fato de não conseguir o Soteldo, vai em busca de pelo menos mais um ponta. E um dele pode ser o Santiago Rodrigues, uruguaio. Estou até com a ficha do Santiago Rodrigues aqui, de 1,72, né? 24 anos, está no New York City, né? Lá na MLS. Acho que fala assim mesmo, né? Lá nos Estados Unidos. Santiago Rodrigues é um meio ofensivo, né? E eu já tinha falado aqui no canal que o Cruzeiro iria em busca de mais um ponta. Bolaça ainda não oficializado, o Dudu, que ainda não estava oficializado, mas prestes para poder acontecer, Rodriguinho do América já oficializado. Se não viesse o Soteldo, o Cruzeiro iria em busca de mais um. E o nome do Santiago Rodrigues eu gosto. Primeiro, pelo valor que o Cruzeiro até então investiria no Soteldo, cerca de 5 milhões de dólares por um jogador de 27 anos, você encontra no Santiago Rodrigues uruguaio, com praticamente as mesmas características, com 3 anos praticamente mais novo que o Soteldo pelo mesmo valor, né? Quando você pegar ali na cotação 5 milhões de dólares e 4 milhões e meio de euros, que é basicamente o time terá que pagar para tentar tirar o uruguaio lá do time americano, fica elas por um jogador mais novo com as mesmas características. É um meia ofensivo que gosta de jogar mais pela esquerda, tem um diferencial da bola parada, sabe bater bem falta, além de pênaltis, e é um cara que eu gostaria que o Cruzeiro, né, direcionasse esforço aí, Santiago Rodrigues, ele que foi que surgiu no Nacional do Uruguai, né, e logo cedo já foi para os Estados Unidos, tem contrato com o time americano até final de 2027, ou seja, terá que desembolsar um valor. Quando trazemos o Barreal como exemplo, mais ou menos da idade do Santiago Rodrigues, que também voltou para o Cincinnati dos Estados Unidos, o Cruzeiro, para ficar com o atleta argentino, pagaria cerca de 4 milhões de dólares, né? E o Santiago Rodrigues seria mais ou menos nesse valor, como eu disse, cerca de 4 milhões e meio de euros, um pouco a mais do que pagaria no Barreal, e um pouco menos ou mesmo tanto em relação à cotação do que pagaria no Soteldo. Gosto do nome do Santiago Rodrigues, como eu disse, acho que seria uma boa aposta aí para o Cruzeiro para a temporada de 2025. Outro jogador também já falando como ponta, mas só para trazer os números do Santiago Rodrigues, nessa temporada 32 jogos, pela MLS, juntando com as outras competições, 40 jogos no total, 16 gols e 6 assistências. São esses números lá na Liga Norte-Americana do Uruguai. Beleza? Santiago Rodrigues, então, é uma possibilidade de contratação do Cruzeiro para a temporada de 2025. Cruzeiro reforçando ali do meio para frente. Outro jogador do meio para frente que o Cruzeiro, né, está em negociação é o Marquinhos, atacante que pertence ao Arsenal da Inglaterra, que esteve emprestado ao Fluminense nessa temporada. O Fluminense do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz trabalhou com o atleta. Marquinhos, de 21 anos, que surgiu no São Paulo, foi cedo para a equipe do Arsenal. Na época, o Arsenal pagou cerca de 3 milhões e meio de euros para contar com o atleta. Um ponta direita ou esquerda, ele joga nas duas, porém canhoto, né? Então, Marquinhos de 1,75, emprestado ao Fluminense, e aí buscando informações, né, lá com pessoas que acompanham o Fluminense, é o seguinte: Marquinhos, segundo essas fontes no qual eu consultei, começou a temporada de 2023 muito bem. Dos reforços dessa temporada, foi um dos que começaram a destacar bem pelo Fluminense no início de 2024, ainda com o Fernando Diniz. Quando o Fernando Diniz se depara com a lesão de Samuel Xavier e também o outro lateral direito do Fluminense, que era o Guga, o Marquinhos foi o escolhido para fazer a lateral direita. E a partir disso aí, o Marquinhos, que estava se destacando, caiu aí realmente de rendimento ao ponto do torcedor que via nele uma boa perspectiva, começou a ser questionado, mas por estar fazendo uma função que não é a dele. Fernando Diniz insistiu com o atleta ali, acabou queimando e durante o ano o Marquinhos, mesmo depois da saída do Fernando Diniz, não conseguiu ter uma sequência lá no Fluminense. O Marquinhos tem contrato com o Arsenal da Inglaterra até meio de 2027. A negociação seria um empréstimo ao Cruzeiro por uma temporada, como eu disse, com direito e passe fixado. Ele no Fluminense esse ano fez 29 jogos, 2 gols e 2 assistências. E aí a minha preocupação é o seguinte: o Cruzeiro, que vai em busca de um lateral direito e tem que ir, mas ainda não oficializou ninguém, né? E o Marquinhos surge como essa opção. Creio que o Cruzeiro o contratou como um ponta,
Mas na ausência do Willian, caso ainda não tenha nenhum outro lateral, Marquinhos surge como opção, assim como em uma necessidade. O Diniz usou ele lá no Fluminense. Espero que ele não venha usar aqui, caso concretize a contratação do atleta como lateral direito, porque o Cruzeiro tem que ir em busca de um lateral. E aí isso me chama atenção. E gostaria de saber a sua opinião também aqui nos comentários, em relação a Santiago Rodrigues, em relação a Dudu, em relação ao próprio Marquinhos, o que você tem a dizer. O Marquinhos te preocupa ser usado como lateral e não como ponta? O Dudu, a partir da oficialização, mudou de ideia, gostou da contratação ou ainda tem um rancor em relação a meio do ano em 2019? E o Santiago Rodrigues, conhece? Seria uma boa contratação? Quando pensa que o Cruzeiro direcionou a Soteldo e talvez não venha ter o atleta, Santiago Rodrigues seria uma boa opção para você. Digite aí nos comentários, porque vai ser um prazer interagir com você. Se você não é inscrito no canal Cruzeiro Querido, se inscreva para que possamos continuar crescendo aqui na plataforma. Deixe o seu like também, porque é muito importante para o crescimento do canal. Até a próxima, viu? Que Deus abençoe.